Paz de Cristo, eu pedi ao Senhor um texto para meditar e Ele me trouxe aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 13, e falou muito ao meu coração. Diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque também onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmão, isso aqui é o ensinamento de Cristo. Aqui não é ensinamento de homem. E quando Cristo fala, está falado e o homem não pode contestar e não pode deturpar aquilo que ele ensinou. Aqui está falando de perdão. O perdão é algo essencial na vida de quem é ofendido. Independentemente da pessoa lhe pedir perdão, nós já devemos logo perdoar. Porque quem perdoa tira um peso da sua consciência. Não quem é perdoado. Muitas das vezes quem é perdoado não leva nem em consideração o seu perdão, né? E não muda o seu caráter. O perdão ele é algo fundamental. Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo morto, apedrejado, disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Então, quem perdoa sente um alívio na alma. E o Senhor manda que perdoe. É difícil, é complicado você receber uma ofensa muito forte e muitas das vezes, com a sua humanidade, o seu desejo é de vingança, muitas das vezes. Só que temos que clamar ao Senhor para poder perdoar. E o Senhor, aqui, dando essa aula, ele explica. Muita gente pega esse contexto aqui, aliás, pega esse texto dentro de um versículo que está aqui também, quando ele fala, porque onde tiver dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles, aqui a pessoa muitas das vezes leva para a oração. Só que a realidade desse texto não é a oração. A realidade desse texto aqui está falando sobre perdoar. Sobre perdoar. Quando você coloca as coisas diante do Senhor, você vai com a pessoa ali e fala com o Senhor: Senhor, eu quero perdoar. Aí a pessoa, muitas das vezes, ela não reconhece o seu erro. Você tem que repreender. Que a Bíblia fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Entre ti ele só. Se ouvir, ganha teu irmão. Então entre vocês dois podem chegar. Eita, aqui está falando de igreja, aqui não está falando do ímpio. Aqui está falando dentro da igreja. Se teu irmão pecar contra ti, está falando da igreja, do povo de Deus. Porque tem muita gente dentro da igreja que peca contra o irmão. Tem muita gente dentro da igreja que entristece o seu irmão.
Então, Jesus está falando dentro da igreja. Não está falando lá no mundo, não. Está falando dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro da denominação. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-te ele só. Gente, quantas pessoas estão aí pecando dentro da igreja e não estão sendo repreendidas? Então, repreende-o entre você e ele. Vocês dois chegam ali. Repreende. Se por acaso ele te ouvir, tu ganha teu irmão. Aí diz a palavra de Deus aqui, olha só. Mas se não te ouvir, porque tem gente que é coração duro, não quer ouvir, ouvido tapado, não quer entender, não quer se arrepender, acha que é o santão. Aí tu leva mais gente, tu leva, né, ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mas olha só, eu fui lá, repreendi, tá? E ele não quer ouvir, não quer ouvir. Eu estou até conversando com ele ali, né? Então, ele pecou contra mim, mas eu estou indo lá, quero perdoar ele. Mas ele está irredutível, ele não quer. Mas do meu coração estou perdoando. Só que ele precisa de reparar o erro. Receber o perdão é bom. Só que muitas das vezes um erro precisa ser reparado. Por exemplo, um irmão que deu calote financeiro no outro. Pegou dinheiro emprestado, não pagou. Esse dinheiro não era dele. Ele cometeu um crime de apropriação indébita. Então ele precisa devolver esse dinheiro. Ou talvez ele não tenha condições, né? Ele não tenha com o que pagar. Depois Jesus dá o exemplo no credor incompassivo aqui, nessa parábola mais embaixo. E vamos depois ler isso tudo, ler do versículo 15 até aqui embaixo ao versículo 25, 35, mais 20 versículos aqui, para poder entender isso daqui. Mas Jesus fala de perdão. Perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você não deixar que aquela ofensa te atormente, que aquela ofensa te deixa com ódio, que você olha para o teu irmão que te ofendeu, você fica com ódio. Mas teu irmão não se arrepender, não querer o teu perdão, achar que está certo, essa coisa toda, deixa. Chama testemunha. Depois levar para a igreja. Você precisa levar, não deixar o culto. Porque a igreja é o lugar onde você leva, ora, busca, clama. Mas se a pessoa se torna redutível, é complicado. Porque tem gente que não quer entender que ela errou, que ela pecou pecou contra um irmão. Misericórdia. Mas aqui Jesus está ensinando que devemos perdoar. E Pedro se antecipa, fala com o Senhor Jesus. Jesus, é 7 vezes, como está na Bíblia? Jesus amplia esse negócio. 70 vezes 7. 490 vezes. 7 vezes 7 é 49, então 70 vezes 7 são 490 vezes perdoar. Então o perdão é infinito. O perdão não tem prazo. O perdoar é muito grande. E quem perdoa não é o perdoado que muitas das vezes ele é abençoado. Na parábola do credor incompassivo, ele recebeu a bênção, mas continuou cruel. Continuou cruel por quê? Porque alguém lhe devia um dinheiro. Ele devia um dinheiro a alguém foi e perdoou. Quando alguém lhe devia, ele foi cobrar de uma forma cruel a outra pessoa, né? Na parábola do credor incompassivo aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, que o perdão é fundamental. Eu vou ler vou ler esse daqui, né? Versículo 23 em diante. Por isso, o reino do céu pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor perdoou. Aliás, voltando ali. E não tendo que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Pediu perdão, né? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então ele recebeu perdão, ele não tinha que pagar, ele devia ser 10.000 talentos, tinha que pagar a coisa toda, né? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida.
e não tive que pagar. O Senhor mandou, então vai lá, vende filho, vende servo, vende tudo e ele paga a dívida. Mas ele reverenciou, chorou, clamou e foi perdoado, né? E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000, encontrou que devia 100 dinheiros só, 100 dinheirinhos. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Aí encontrou aquele que devia, começou, né, paga, me sufocar o camarada. Foi perdoado em 10.000, tá? O outro devia 100, tá bom. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, dizendo-lhe, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mesma coisa que ele falou com o servo, a quem devia 10.000. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Ele recebeu perdão, mas não foi capaz de perdoar. Foi perdoado 10.000, não pôde perdoar 100 cruzeiros. Olha só, de 10.000 para 100. Então é uma pessoa que não tinha coração, que recebeu o perdão do Senhor, mas não tinha compaixão com ninguém. Tem muita gente assim, que ela não tem compaixão, ela é perdoada, mas não perdoa os outros. Porque não houve um arrependimento verdadeiro dentro do seu coração. Ela não foi grata ao seu Senhor que perdoou-se os 10.000. Né? E vamos lá. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa parábola aqui ela é tremenda. O camarada devia 10.000, uma dívida muito mais alta do que o outro. O outro lhe devia 100. Não tinha como pagar, ele encerrou, colocou outro na prisão, mandou ir preso até que pagasse toda a dívida. Mandou preso, deve ter apropriado de alguns bens, algumas coisas do homem, e ainda deixou ele na cadeia, né? Então Jesus conta essa parábola aqui que é tremenda. Então, meu amado, sobre perdão é tremendo. O Senhor perdoa nossos pecados, o Senhor perdoa nossas dívidas, que era muito grande. Nossa dívida com Deus era muito maior do que a dívida das pessoas com a gente. Porque a dívida das pessoas com a gente, muitas das vezes, vai passar por aqui e acabou. Mas a dívida nossa com Deus é muito alta. Tem muitos credores incompassivos, né? Muitos pedem perdão por dívidas altas e não perdoa a dívida pequena. Então é complicado demais. Então Jesus dá essa lição aqui. Essa lição de perdoar. Se você nunca passou por situações em que você deveria perdoar alguém, ou se você nunca passou por uma situação que você precisaria de alguém te perdoar por algum ato errado seu, agradeça a Deus por você nunca ter passado por isso. Mas se um dia você passar, peça misericórdia ao Senhor. Clame a Ele para que Ele te dê vitória. Clame a Ele para que Ele possa te dar condições de perdoar. Já passei por alguns momentos que tinha que perdoar, por alguns momentos de ódio entre família, de ódio entre pessoas, mas tive que perdoar. Já passei por momentos de estando certo no meu trabalho, estando certo ali naquela situação, mas fiz de errado. Depois a pessoa reconheceu o seu erro, mas é difícil, é complicado, mas ore a Deus, clame a Deus, peça ao Espírito Santo. Por isso que está aqui. Chama 2 ou 3, se você estiver com o camarada sozinho, complicado. Então você ora a Deus, clama a Ele, vai com Deus, vai com o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo testemunha de você, que você está querendo, sua testemunha, que você está querendo acertar. Ora a Deus, clame a Deus, busca o Senhor, vá com o Espírito Santo, não vá sozinho, não vá com a sua carne, que a carne não perdoa. Ore a Deus, clame, busque misericórdia. Só assim a gente consegue cumprir. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus diz, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido.
E a palavra nos diz que se nós não perdoamos aquele a quem nós temos ofendido, aquele a quem nos ofende, aliás, nós também não teremos o perdão de Deus. O perdão é fundamental diante de um arrependimento. Se perdoar de coração. Perdoar de coração é um perdão profundo, é um perdão que não deixa rancor, é um perdão que não deixa ódio, que não deixa amargura dentro do peito. Deus te abençoe. Reflita nisso. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao teu coração com respeito ao perdão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.